Olá pessoal, eu sou a professora Nataliane e no experimento de hoje a gente vai fazer crioscopia. Mas o que é a crioscopia? A crioscopia é o estudo do abaixamento do ponto de fusão de uma determinada substância com a adição de um soluto não volátil. Para a gente fazer esse experimento, a gente vai precisar de 2 beckers, um com gelo, tá? A gente vai precisar de um termômetro, a gente vai precisar também de um cronômetro, nós vamos precisar de água, vamos precisar de sal, 2 tubos de ensaio, uma canetinha para você identificar os 2 tubos de ensaio, tá? Eu já coloquei aqui identificado, depois eu mostro para vocês o que vai ser em cada um. Uma colher e um medidor, né? Para a gente medir aqui o volume da água que vai ser utilizado, certo? Bom, primeiramente, você vai deixar aqui o recipiente com gelo separado, né, o becker com gelo, e você vai preparar uma solução saturada de sal, tá? Então, como é que você vai preparar essa solução saturada? Você vai colocar um pouquinho de água. E você vai colocar sal nessa água até ele não poder mais se dissolver, tá? Tem que colocar bastante para ficar o corpo de fundo aqui embaixo. Então, você vai agitar. Quando você perceber que já ficou um depósito de sal aqui no fundo do recipiente, já dá para perceber que a solução está saturada. Agora, a gente vai pegar os 2 tubos de ensaio, certo? Em um dos tubos, você vai colocar água da torneira, sem acrescentar nada. Você vai utilizar um medidor para colocar aproximadamente 3 ml, tá? Esse tubo que eu coloquei apenas a água, eu vou identificar, vou colocar aqui A de água. Mas você identifica como quiser. O importante é você saber o que tem lá dentro. No outro tubo, eu vou colocar a solução que a gente acabou de preparar, saturada de sal. Vou utilizar o medidor e vou colocar o mesmo valor que eu coloquei aqui nesse outro tubo, então aproximadamente 3 ml. Nesse tubo, para identificar que é a solução saturada de sal, eu coloquei a letrinha S. Feito isso, eu vou agora colocar esses 2 tubos ao mesmo tempo, dentro do recipiente contendo gelo. E já tenho que estar preparada com o meu cronômetro para acionar ele na medida, no momento em que eu colocar os 2 tubos. Então, eu vou colocar os 2 tubos. Deixa eu só organizar aqui. E apertar o Start. Eu tô pegando um termômetro, talvez você não tenha em casa, né? Mas só pra gente ter uma ideia de como é que vai funcionar o comportamento da temperatura desses dois frascos, certo? E aí eu vou deixar eles aqui. O que a gente sabe de informação? Que a água, né, ela pura, ela congela numa temperatura de 0 graus Celsius. E aí, quando você adiciona um soluto não volátil, essa temperatura ela abaixa, ou seja, ela diminui, então ela vai ser abaixo de 0. O que significa dizer isso? Que a água ela vai congelar, se ela estiver somente pura, quando ela atinge uma temperatura de 0 graus, ela já fica no estado sólido. Mas se eu tiver a água contendo um soluto não volátil, como por exemplo o sal, essa água ela não congela nessa temperatura, ela vai... para ela congelar, ela tem que ser uma temperatura abaixo de 0. E eu consigo perceber isso na prática quando eu coloco o termômetro, tá? Então, quando a gente vai medir a temperatura, a gente vai ver que, como ela está em contato com o gelo, essa troca de calor aqui vai fazer com que a água resfrie. Só que a gente vai observar que um vai congelar primeiro do que o outro, justamente por causa dessa atuação desse soluto não volátil. O termômetro está aqui correndo, né? E a gente vai esperar um pouquinho e ver quanto tempo durou esse congelamento.
Bom, gente, depois de um tempinho, eu vi aqui no meu cronômetro já se passaram aproximadamente 4 minutos. Vou verificar como é que está a situação dos dois tubos, né? A gente consegue observar aqui no tubo que tem a água saturada, né? Ou, perdão, a solução saturada de sal, ela ainda está no estado líquido. Porém, o tubo que tem apenas água, a gente consegue perceber que já houve a formação de gelo. Né? Então, o que a gente consegue observar aqui? Que a água que o tubo que contém somente água congelou mais rápido, ou melhor, já congelou, enquanto que o tubo que não contém, ou melhor, que contém a solução saturada de sal, ainda continua no estado líquido. Mas por que isso acontece? Bom, nesse caso, vocês perceberam que no gelo eu coloquei um pouco de sal. Por que eu coloquei esse sal? Porque, na verdade, o sal ele funciona como um soluto não volátil colocado na minha substância. Então, esse soluto ele vai ter a atuação de diminuir o ponto de congelamento de determinadas substâncias. O gelo nada mais é do que a água congelada, e a água congela numa temperatura de 0 graus Celsius. À medida que eu coloco um soluto não volátil, o que vai acontecer? Esse sistema ele vai diminuir o ponto de congelamento. Então, significa dizer que aquela espécie, né, o ponto de fusão dela vai ser menor que 0 graus. Então, por isso que ele acaba derretendo com mais facilidade. Só que nesse processo de derretimento, o que acontece? Como tem um tubo contendo água aqui dentro, para ele derreter, ele precisa absorver calor, né, do sistema. E o que está próximo dele? O tubo contendo água e o tubo contendo a solução saturada de sal. Então, se ele absorve, se ele tira calor desse sistema, se ele tira calor do tubo da água, vai resfriar o que tem aqui dentro. E o que tem aqui dentro chega a uma temperatura de 0 graus, que é justamente o ponto de congelamento da água. Por isso que a água acaba congelando. E por que esse aqui não congelou? Justamente porque a água só vai congelar, ou melhor, a solução só vai congelar numa temperatura abaixo de 0 graus, já que eu coloquei um soluto não volátil. Qual é a ideia de colocar o soluto não volátil? Diminuir a temperatura de congelamento desse material. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do experimento de hoje e até a próxima!